Boa noite, são cumprimentados todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Então, primeiro, na minha não é vídeo. E o tema de hoje, o nosso tema de hoje é 8 razões que mostram de que Jesus não era muçulmano. Então, este não é o vídeo lá. Não naka mupulelo 8 Tinito inhera era Yesu Kari o Islã. Porque a maioria diz que Jesus era muçulmano. Então é por isso que queremos deixar aqui 8 razões que mostram claramente que Jesus não era muçulmano. O que agora a não era Jesus Cristo ari o Islã. Então te mana vai impelo panque vídeo ilava. Nito inhera agora Jesus Cristo Kari o Islã. Então fazemos esse vídeo, fazemos nessa noite, porque de dia, logo de manhã estávamos a estudar a lição da escola sabatina, então à tarde também não tínhamos tempo, então é por isso que estamos a fazer nessa noite. Então vamos começar a ver 8 razões que mostram de que Jesus não era muçulmano. Então vou ninar ona tanu nararu Tinito inhera Jesus Cristo Kari o Islã. 1. Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu, sob a lei de Moisés, séculos antes de Maomé. Então, pedir agora Jesus Cristo hoyaria hunua mpaka kwaliawe nari judeu tela keketelo cha Moisés hinaya owa Muhammadu yo Yesu hoyaria chovara chotene hinaya owa Muhammadu yo. Então vou pedir tu era história ele calva o tene a Yesu ele pedir tu era Yesu o kari o Islam la tu era ule hoyaria hunua mpaka hokwa nare judeu uyo Muhammadu hinawa lelo. 2. Jesus nunca pronunciou a shahada. Então, eu na pili, Yesu yo, kanaya, opanke testemunha, ampankaya, ntu para okela o Islam. Porque o Islam, ohana é pilar tanu, é pilar do Islam 5. Então, eu pacherela, ohana, opankaka, é testemunha para okala o Islam kupalewera, okalawe o Islam. Então Jesus Cristo é kulumale ka pronunciar para o okala o Islam. Então ela também na tua Jesus o kari o Islam. 3. Yoneraro nimpela wana e Bíblia ni Coran tu usará Jesus. Bíblia e o Corão. Queremos ver o que Jesus está a usar aqui. Jesus baseou os seus ensinos na Bíblia hebraico, Antigo Testamento, não no Alcorão, que foi revelado séculos depois. Então, penguehu erava, Yesuyo, Josomiha Jotene Asomiha, usariki e Bíblia hebraica, Antigo Testamento, watana okalai. Usara le Corani, porque o Corani ndelo ya inaya otoi heria, porque o Islam usare e Corani kan usare Bíblia. Então, kama o Islam usare e Corani, kan usare Bíblia. Então, Yesu kari o Islam, porque o Islam usare e Corani. Vale tempo yari na o Corani yo.
E a Bíblia, livro opa tereio. Então, Jesus usa a Bíblia. Jesus usava a Bíblia Sagrada, hebraico. Era antes de ser revelado o Alcorão. Porque os muçulmanos não usam a Bíblia, usam o Alcorão. Então ele não deveria usar a Bíblia para logo ser muçulmano, não. Porque o muçulmano, o livro dele é Alcorão. Então esse Alcorão era antes de ser revelado. Então aí mostra que Jesus não era muçulmano. 4. Ionete-se. Batismo e rituais. Jesus foi batizado por João Batista, um ritual cristão e judeu, não islâmico. Pinimu era mpatiso. Yesu batizarie ni Yohane Murapiha. O mpatiso lola o mpaki apahe ni makristão ni majudeu. Ao islamu kampanga mpatiso. Então Yesu kamana ho batizaria. Na ito hera wera kari o islamu porque o islamu kam batizarana. Mas Yesu ho batizaria. Então logo nina pa wera Yesu yo kari o islamu porque o islamu kam batizarana. Mas Yesu yo ho batizarana. Porque etu ho batizarani elela etu baje mpakia ni makristão ni majudeu. Então, aqui estamos a ver que Jesus foi batizado por João Batista e os muçulmanos se batizam e o batismo somente é um ritual para cristão e judeu. 5. Jesus frequentemente dizia ser o Filho de Deus. Enquanto muçulmanos não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então vai não ver que Jesus Cristo é tempo de wata, é tempo de enchene. E era agora mim que mana amuluco. Enquanto o Islã akanku pelo era Jesus, mana amuluco. Então vem na tua era Jesus o cari. O Islã porque o Islã akanku pelo era Jesus, akanku pelo era Jesus mana amuluco. Mas vai Jesus próprio e ele tempo de wata mi que mana amuluco. Então o pinto era Jesus o cari. O Islã cari o Islã. 6. Jesus se posicionou como o único mediador entre Deus e a humanidade. João 14, 6. Enquanto o Alcorão diz o caminho para Deus é religião. Alcorão capítulo 3, versículo 19. Pini agora to Yesu Cristo yo ira ora kawon kopia arwaka watiti arwaka wa muluku wo hivera wa mi enquanto o islamani ira wa nyuparo ko kela mumene naran kalaka dinini edinene o islam enquanto Yesu ira ora to nyu kamun kawon kopia arwaka watiti wo hivera wa mi iraka Yesu. 7. Jesus nunca chamou Deus de Allah, pois Allah é uma palavra árabe. Yesu kanaya umwihana muluku Allah, porque Allah lela nulumo ne kiarapu. Vanuma judeu ayo, kayulume kaya arapo yuluma hebraico, yuluma aramaico, yuluma grego. Então, kamana Yesu la kanira Allah porque então amaga anira Allah. Mas Yesu ne kana muhana muluku Allah. Então, Jesus nunca chamou de Deus de Allah, pois Allah é uma palavra árabe. E os judeus falavam hebraico, aramaico e grego. 8. Porque o Islã surgiu como religião
depois de Cristo. Não tinha como Jesus ser muçulmano, porque historicamente a religião islâmica não existia. Pili ya waracho o Islamu lola o kuma chale depois wa Yesu Cristo. Yesu Cristo na viraleni tu kuma chala o Islamu. Vano uya bokala o Islamu chani. Si historia na thoi hera wera o yari na o Islamu. Vano Yesu ya bokala o Islamu chani. Si yetini o Islamu yari na kala. Então vai thoi hera wara Yesu yo kari o Islamu